A paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos, professores da Escola Bíblica Dominical, chegamos no segundo trimestre de 2018. Olha que bênção! Os meses agora de abril, maio e junho. E a temática que foi escolhida é sobre a questão da sociedade, sobre os valores contemporâneos. E será um período muito importante para nós fazermos essa reflexão. O comentarista é o pastor Douglas Batista. Ele é doutor em teologia, licenciado em filosofia, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e é o líder da Assembleia de Deus Missão do Distrito Federal. E como eu disse para você, o nosso tema são valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. E a primeira lição, especificamente, vai definir conceitos. Então, a pergunta é: o que é ética cristã? Lição de número 1 será estudada, então, no primeiro domingo do mês de abril. E o nosso texto áureo é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, que declara: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, ele é muito interessante e ele está em simetria com o capítulo 6, versículo 12. Paulo, então, antes de escrever esse versículo que está no capítulo 10, no capítulo 6, versículo 12, ele declara: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nossa verdade prática declara: as Escrituras Sagradas ensinam o que convém, a virtude do bem viver cristão em sociedade. Então é muito interessante nós fazermos uma reflexão sobre esse texto áureo desse segundo trimestre de 2018. O versículo escolhido é 1 Coríntios 10, 23. Então, nosso primeiro texto áureo desse segundo trimestre de 2018, ele vai para o capítulo 10, onde o apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto, que era a capital da Acaia. Portanto, nós podemos dizer que na época era a capital da Grécia, né? Hoje a capital da Grécia é Atenas, mas naquela época era Corinto. Ele começa com a seguinte declaração: todas as coisas me são lícitas. Esse é um pensamento do que nós chamamos do Partido Liberal que havia ali na Grécia, né? no mundo grego. Eles diziam que tudo era lícito. Então, esse basicamente foi um slogan desse Partido Liberal em Corinto. Eles diziam: todas as coisas me são lícitas. Agora, se você ver o contexto do capítulo 10, onde está inserido o nosso texto áureo no versículo 23, ele vai falar sobre a liberdade e o amor cristãos. Então, na verdade, ele vai usar essa temática para explicar como que nós devemos nos comportar, mesmo as coisas sendo lícitas, como eu devo ter domínio próprio, como eu tenho que ser cuidadoso, para que efetivamente eu seja a luz do mundo e sal da terra. Não é porque eu tenho liberdade para fazer muitas coisas é que eu devo fazer. Então ele começa dizendo: todas as coisas me são lícitas. Mas aí ele fala: mas nem todas as coisas convêm. Então não é porque é lícito que é edificante. Não é porque é lícito que você deve fazer. Porque tem gente que é assim: não, é lícito, eu vou fazer, eu não estou nem aí. Não, a vida não é assim. Nós que somos partes do corpo do Senhor Jesus, nós temos que ter empatia por esse corpo, pelas pessoas que estão nesse corpo.
Claro que eu não vou viver em função deles, eu vou viver em função da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus me dá sensibilidade espiritual, me dá autoridade, me dá domínio próprio. Então, esse versículo, como eu disse, que está em simetria com o capítulo 6, versículo 12, que tem o mesmo preâmbulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que diz 1 Coríntios 10, 23? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Difere um pouquinho na segunda parte, porque em 1 Coríntios 10, 23 fala, todas as coisas, repete, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. E no capítulo 6, versículo 12, declara, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, graças a Deus. Então veja como estão em simetria. Não convém, não deixarei me dominar por elas. Quer dizer, a verdadeira liberdade dá essa capacidade de você ser livre para fazer escolhas certas, ser livre para não se apegar em coisas que não edificam, ser livre mas também não se apegar em coisas que não te convêm, que não vai trazer crescimento espiritual e nem referência moral para ninguém. Então vem a segunda parte, nem todas as coisas convêm. Então, todas as coisas são lícitas. Teoricamente, você é livre, mas será que essas coisas vão trazer edificação para você, para o corpo de Cristo, para a família, para a sociedade? Então, o que é experiente, conveniente, é aquilo que tende sempre para edificação. Então, tem coisa que eu sou livre, mas aquilo edifica, aquilo é conveniente, aquilo traz algum proveito? Não. Traz algum benefício? Traz alguma utilidade? Traz alguma vantagem? Não, não tem. Então por que eu vou fazer? Só para provar que eu posso fazer? Então eu tenho que ter esse discernimento. E no final ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Né? Que é o final, diferentemente nesse caso do versículo do capítulo 6, que declara que não deixará dominar por nada dessas coisas, quer dizer, ter o domínio próprio. Interessante, nós sabemos então que o apóstolo Paulo está exortando a igreja ali em Corinto, porque é importante que eu e você compreenda que nós que vivemos em sociedade, nós temos que tomar alguns cuidados. E o problema que estava ocorrendo, a gente vê isso no capítulo 8 em diante de 1 Coríntios, é o problema dos costumes pagãos. Os pagãos ofereciam holocaustos aos deuses e daquelas carnes sacrificadas aos deuses, eles se alimentavam. E sempre um dos irmãos viam aquilo como uma profanação, que não deviam comer aquilo que foi consagrado aos demônios. Bom, então Paulo, cheio do Espírito de Deus, vai orientar essa sociedade, esses irmãos que estão nessa sociedade, dizendo, a gente sabe que o ídolo não é nada, a gente sabe que não tem sentido, não é verdadeiro aquilo. Então, teoricamente, não há problema você se alimentar de algo que foi consagrado a uma coisa que não é verdadeira. Mas o problema é que nós temos uma questão de consciência. E as pessoas mais frágeis, que foram criadas em uma sociedade pagã, que tinham um problema de consciência, iam ficar escandalizadas se vissem um irmão que não tem esse problema de consciência se alimentando daquele tipo de alimento, que para ele tinha sido consagrado aos ídolos e, portanto, seria profano se ele se alimentar. Então, há aqui uma boa explicação, um bom contexto para dizer tudo é lícito, mas não é conveniente. Por quê? Porque vai trazer escândalo para alguém. Realmente essas coisas traziam espanto para aquela sociedade, porque nós estamos falando de uma sociedade paganizada. Nós não estamos falando, que nem a última lição, último trimestre, que a gente está falando de Hebreus.
que viviam numa sociedade judaica, seguindo a lei de Moisés. Então, nós estamos falando agora de uma sociedade pagã, gentílica. É um outro contexto. Então, é importante nós entendermos isso. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 10, ele diz assim: porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será consciência do que é fraco induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Então ele havia mostrado que os crentes, muitos, eram débeis ainda na fé. E muita gente não ficaria só naquilo, poderia estar enredando em caminhos de perdição. Então, a mensagem desse nosso textuário é que a gente que vive numa sociedade não cristã, hoje a gente vive numa sociedade que diz que ser pós-cristã, uma sociedade que rejeita a moral judaico-cristã, uma sociedade que ideologicamente luta contra o cristianismo, que despreza os valores cristãos. Então a gente que vive nessa sociedade precisa ter prudência para ter uma postura equilibrada, santificada, respeitosa, mas que não venha trazer escândalo para ninguém. Para ninguém. Paulo usa essa expressão que a gente não venha dar escândalo nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Ele classifica então em 3 povos, e nós precisamos ter esse discernimento ético, de não tomar uma atitude precipitada que venha trazer problema de consciência, ou então que venha trazer escândalo para a comunidade cristã, porque é o corpo de Cristo, e nós temos que proteger, temos que defender, temos que ter sobriedade, principalmente nós que vivemos numa sociedade pagã. Nós temos aqui então a leitura bíblica em classe, que sugestiona que seja lida o capítulo 10, versículos 1 e 13, embora o capítulo 10 seja composto de 33 versículos, e você que é professor de escola bíblica dominical, é muito importante que você leia todos os 33 versículos. Temos os objetivos específicos, que é, primeiro, conceituar a ética cristã, 2, expor os fundamentos da ética cristã, 3, conscientizar de que fomos chamados para viver uma vida eticamente cristã. E há aqui uma interação com o professor, e ele fala sobre o século XXI, que é cheio de ideologias. E aí ele fala que os temas como relativismo, materialismo, pós-modernidade, são termos que é bom explicar para a classe, porque pode ser que esses termos não tenham significado claro para os seus alunos. Então é importante pesquisar esses temas, o que é relativismo, é aquela ideia hoje muito presente na sociedade de que tudo é relativo, portanto não existe verdade absoluta, e nós cristãos sabemos que existe verdade absoluta. Jesus é uma verdade absoluta, Jesus é a verdade absoluta. Jesus declarou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então existe verdade absoluta, mas o mundo, com suas ideologias, estão ensinando as pessoas que tudo é relativo. E isso é um problema, porque tudo é relativo, então até o conceito de relativo é relativo. Então o relativismo não existe, porque se tudo é relativo, então nem relativo existe, né? É claro que é uma percepção filosófica. Como eu já disse, então, o primeiro tema é o conceito de ética cristã. Então, o pastor Douglas, ele começa trabalhando com essa temática. Definição geral, o que é então essa ética? Bom, a palavra ética vem de ethos, que significa costumes, hábitos. No latim, o termo corresponde a moral, amos, no sentido de normas, de regras. Agora, há aqui uma definição muito interessante no nosso sítio pedagógico, que fala o que é ética e o que é moral. Então é importante, se você puder trabalhar esses elementos, ou pelo menos estudar, para que você possa mostrar as definições. Por exemplo, ele aponta que ética trata a respeito das virtudes e dos valores que devem cultivar ao longo da vida. Ética diz respeito à consciência de obrigações morais, nos conduz a caminhos que devemos percorrer para agirmos com ética, com correção, nos problemas morais práticos. E moral
Bom, moral trata-se das virtudes e valores propriamente ditos que constituem o espírito humano. Moral é o conjunto de regras e princípios instituídos na consciência da pessoa. Moral se manifesta na ação concreta de uma pessoa. Então ele apresenta um quadro mostrando então o binômio ética-moral, que é muito interessante. 2. É exatamente esse o assunto, ética e moral. E eu sugestiono que você trabalhe então esse quadro que fica mais clarinho. 3. Ética cristã tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. Como que você, como um ser humano que aceitou o Senhor Jesus, que é um cristão nascido de novo, deve andar. Por isso sua natureza não se altera, nem se relativiza. Então o que é certo, o que é errado. Ah não, mas é errado para você. Não, isso é relativismo. Isso aí é o que o mundo quer fazer. Então por isso que hoje muitas pessoas estão confusas. Elas já não sabem discernir. Isso é um perigo. Se você tirar o rótulo do xarope e colocar um outro rótulo de veneno, vai ter problema. E colocar o rótulo do veneno no xarope, vai ter problema. Então não adianta relatar, não, mas tudo são compostos químicos. Sim, mas cada um tem uma função. O xarope é para uma coisa, o veneno é para outra. Então as coisas têm que ser distintas, porque senão haverá confusão e tragédias, na certa. Uma sociedade completamente vivendo uma situação de tragédia, insensível. E princípios da ética cristã. Então o nosso Deus, que é um Deus trino e único, imutável, ele se revelou na Bíblia. E a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Nós cremos na inspiração verbal da palavra de Deus. Nesse aspecto, os princípios éticos cristãos que derivam da Bíblia são imutáveis e divinos. Esses princípios têm aplicação adequada para todas as épocas e culturas, pois são questões universais. Assim, os padrões ético-cristãos não podem ser relativizados. Então, olha o que diz Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nós temos, então, o subsídio pedagógico, como eu já falei para você, e a segunda parte, fundamentos da ética cristã. Bom, então ele vai apresentar o Decálogo, os 10 mandamentos, os profetas, os evangélicos e o Sermão do Monte. Ele apresenta então que no Decálogo tem os elementos aqui, os preceitos éticos e parte da lei moral de Deus, ou melhor, da lei de Deus, né? Que tem preceitos morais, tem preceitos cerimoniais, tem outros preceitos, mas é uma lei só, né? Cuidado para não querer dividir a lei em duas leis. Não, a lei é única, a lei de Moisés, a lei de Deus, a lei do Senhor. Agora, nela existem preceitos morais e outros tipos de preceitos, como cerimoniais, por exemplo. No Decálogo, especificamente, nos 10 mandamentos, então nós encontramos especialmente os 6 últimos mandamentos que referem-se à relação do homem com o próximo. Honra aos pais pelo zelo da integridade da vida, repúdio ao adultério, proibição ao furto, à mentira e à cobiça. Então, o Decálogo é um manual de ética, de moral para nós. Nós temos também os profetas, que pregaram muito sobre, no Antigo Testamento, a importância dessa ética e que influenciou profundamente os seguidores do Senhor Jesus. E os evangelhos, que é uma mensagem registrada sobre pecado, perdão, graça, esperança, salvação, santidade de vida, e que os seguidores do Senhor Jesus têm que vivenciarem. E o grande sermão da montanha, ou do monte, onde o Senhor Jesus então faz uma série de ensinamentos sobre a questão de ira, adultério, divórcio, juramento. Então são questões éticas do reino de Deus. E encerrando o quarto, a Epístolas Paulinas em Gerais, que fala muito de postura ética, de valores morais. Muito bem, nós temos então um subsídio teológico sobre a tradição da igreja, mas aquela tradição que não é antibíblica, porque o que é tradição contra a Bíblia, a gente deixa para lá. Nós aceitamos a tradição, desde que ela não afronte a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Se a tradição estiver em harmonia com a palavra de Deus, nós acolhemos. Mas se estiver contra nós, claro que rejeitamos.
há aqui uma definição de ética, em uma perspectiva mais humana, né? Falando de uma perspectiva de um personagem, de um estadista, de um historiador, e finalmente então o tópico 3, chamados a viver eticamente. E aí nós temos então a base em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5 em diante, porque ele começa dizendo, não cobiceis as coisas más. Então ele vai falar sobre a questão do hedonismo, porque hoje as pessoas são escravas do pecado, elas vivem o hedonismo, é o prazer pelo prazer, e ele está falando para nós, vocês não devem cobiçar coisas más. Segundo, não vos torneis idólatras. Então o apóstolo exorta, porque ele está falando para Corinto. Corinto tinha o Monte Olimpos, onde estava o trono de Zeus e os deuses do Olimpo. Então uma sociedade pagã, politeísta. E ele vai falar, não vos torneis idólatras, com muitas festas que atraíam as pessoas para esses cultos pagãos. Terceiro, não nos prostituamos, porque havia sagrada prostituição, cultos onde infelizmente a sexualidade, a lascívia e a glutonaria estavam presentes. E essa cultura greco também influenciou profundamente Roma. Roma tornou-se escrava dessa situação. Então, nós temos a primeira lição muito importante, porque fala sobre esses conceitos importantes, essas definições do que é ética cristã, onde ela encontra na Bíblia e o que a Bíblia exorta-nos a vivermos eticamente. Considerações finais. A Bíblia Sagrada é o fundamento para o viver ético-moral dos cristãos. Então, aonde que eu vou me apegar para viver uma vida de santidade dentro dos preceitos éticos do Senhor Jesus? Lendo a Bíblia. Agora, se a pessoa não lê a Bíblia, se a pessoa não vai na escola bíblica dominical, se não vai no culto de oração e doutrina, aí fica difícil, né? Como que ele vai viver uma vida nesse padrão proposto? A Bíblia é a única regra infalível de fé. Isso é o que declara o nosso credo, a nossa declaração de fé inicia dizendo que nós cremos na Bíblia como única regra de fé infalível para a moral e prática cristã. Portanto, em tempos de ataques ideológicos, nós estamos sofrendo todo tipo de ataque ideológico, com uma cartilha da própria ONU impondo o seu pensamento ideológico mundano, uma cartilha de partidos de esquerda e outros tipos de partidos impondo o seu pensamento ideológico. Então nós estamos sofrendo ataque ideológico, um ataque cultural terrível contra a fé cristã, contra a civilização judaica cristã. E nós temos que ser sal do mundo e sal da terra. Por isso, para você ter uma vida abençoada, você tem que estar em comunhão com o Senhor Jesus. Você tem que invocar o sangue de Jesus para te purificar de todo pecado, de todo mal. Você tem que querer ser cheio do Espírito Santo, buscar o revestimento de poder. Você tem que querer ser batizado no Espírito Santo para ter uma vida cheia do poder de Deus e ser luz do mundo e sal da terra. Eu quero que você entre em contato conosco acessando o nosso site www.professoralberto.com.br. Você também pode acessar o site nossocredo.com.br. Tem muito material bom lá sobre a nossa declaração de fé. E todo sábado, a partir das 16 horas, na Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas, pastor Paulo Roberto Freire da Costa, estamos ali de braços abertos para acolher você que desejar participar da nossa aula de formação continuada para professores de escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua classe, e que nós possamos colocar em prática esses princípios éticos maravilhosos da palavra de Deus. Fique na paz do Senhor.